Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar sequência aqui. Parabéns, Alain, parabéns, Graziele, que ganharam o sorteio, né, do nosso grupo da pós. Na live, quem foi? Na 2020. E na 2019. Na 2020? Foi a Charline e André. Charline e André, na 2020, então, tá? Na live, quem foi mesmo? Foi a Cibele e o Alexandrino. Cibele e Alexandrino. Você perdeu o sorteio, chegou atrasado ao almoço. E o pior não é isso. Era um papelzinho que estava embaixo da cadeira. Embaixo da sua tinha um papelzinho. Alguém pegou. Pegou aqui, ó. Você, ó. Vamos lá. Tô brincando. Vamos lá. Tá vendo? Ganhou a bolsa daqui, né? Da pós? Então não merece ganhar mais nada, né? Então vamos lá. Eu ganhei livros já, Então. Pessoal, vamos então continuar aqui a nossa discussão. E a questão agora é a seguinte, olha só. Falamos dos direitos sociais, dos direitos fundamentais. E agora, como é que eu posso, olhando para os direitos sociais, identificar de quais são fundamentais? Porque tem aqueles casos extremos, como eu dei o exemplo no bloco anterior, emergência cardiológica, então direito a atendimento no caso de emergência cardiológica é um caso extremo. Mas como é que eu faço esse ponto de equilíbrio ali? Ora, já sabemos que temos que buscar a igualdade. Sabemos que temos que buscar a igualdade. Qual é esse ponto mínimo de igualdade? Essa igualdade não é massificadora, porque uma igualdade massificadora, ela elimina a liberdade. Então, qual é o ponto mínimo exigido de igualdade? Assim, abaixo desse ponto de igualdade não dá. Qual é o ponto mínimo de igualdade? Uma dica, já falamos dele aqui hoje. Lá na parte da manhã. Estamos falando aqui de mínimo existencial. Sobre igualdade, eu recomendo muito esse livro aqui, ó. Às vezes é difícil achá-lo, tá? Mas é um livro muito legal, ele é em espanhol, do Antônio Henrique Pérez Lunho, Dimensões da Igualdade. Então, ele vai falando sobre as diversas dimensões da igualdade. Ele é bem bacana mesmo. Espanhol dá para ler perfeito, né? Não sei muito problema. E aí a gente tem aqui nas dimensões de igualdade a ideia de que a gente vai trabalhar, ele trabalha bem a ideia de igualdade formal, igualdade material, e ele traz ali a ideia da igualdade de chances, de oportunidades. E talvez a gente deva olhar bastante para essa ideia de igualar as oportunidades. Quando a gente estiver falando de... voltando aqui, quando a gente vai falando de mérito, né, meritocracia, eu sou muito a favor de meritocracia. Muito a favor. O que é polêmico, né? Mas essa meritocracia tem que ser baseada de um ponto de partida comum. Você tem que igualar as chances. Uma vez igualadas as chances, você deixa para o mérito o restante. Porque se a gente vive num contexto, como a gente viu no relatório da ONU, né, que a gente falou há pouco, em que a desigualdade ela aumenta as diferenças no acesso aos serviços, nos acessos às oportunidades. Então, além de estar vivendo uma situação desigual, a pessoa acaba tendo também menos acesso às ferramentas que seriam para combater a desigualdade. Então, você vai aumentando a desigualdade em progressão geométrica. Não dá para você imaginar e falar o seguinte, olha, eu sou rico porque sou vitorioso, você é pobre porque você é fracassado. Não é? Não dá para você falar assim. Não dá para você falar a cultura do loser tão forte em outros contextos, não dá para a gente bater aqui no Brasil dessa forma. Porque o ponto de partida é tão distante um do outro que não dá para a gente
imaginar que todos vão performar na vida da mesma forma, se tem acessos a oportunidades tão diferentes. De qualquer maneira, eu gosto muito, sempre falo em minhas aulas, desse outro sujeito aqui, Danny Dorling, no livro Injustiça, por que as desigualdades sociais continuam persistindo. Né? E ele vai trazendo aqui princípios da injustiça. Princípios da injustiça. Olha que curioso. Ele coloca aqui alguns princípios da injustiça que permeiam os debates sobre injustiça. A primeira delas é que falam que as diferenças justificam as desigualdades. Você fala assim, ó, como as pessoas têm aptidões diferentes, habilidades, vontades diferentes, as desigualdades estão justificadas. Tem que existir mesmo a desigualdade. O problema é que isso, num ambiente já desigual, como eu já falei, é absolutamente injusto. Né? Outro argumento que, infelizmente, a gente vê crescendo em vários setores, né? A ideia de um elitismo eficiente. Ao invés de a gente trabalhar com uma discussão incluindo todo mundo, é melhor que a gente tenha um grupo de pessoas decidindo, que eles vão saber o que é melhor para o país. Né? E às vezes esse elitismo vai mudando, assim, você pode ser um grupo assim, pode ser uma juristocracia, né? Ou não, pode ser um grupo de pessoas que pensam dessa forma ou daquela outra forma. Quando, na verdade, as decisões democráticas deveriam ser debatidas de maneira com livre acesso a todo mundo, com a possibilidade de participação. Né? Outro, a normalidade e a necessidade da exclusão. E às vezes você vem no debate aquela questão assim, não, faz parte, você tem que ter excluídos mesmo. Né? Você tem que ter isso é normal, vamos lá, vida que segue. Vamos reformar a Previdência? Vamos. Vamos equilibrar as contas previdenciárias? Vamos. Algumas pessoas vão ficar na miséria, faz parte. Né? Isso é um princípio de injustiça total. A ideia de que a ganância é positiva, eu acredito que você querer movimentar, você ter ali sede por... é extremamente positivo. Né? Isso movimenta a economia, isso movimenta. O problema quando você fala de ganância no sentido dele, é aquela coisa de você justificar seus ganhos, mesmo que às custas da desigualdade, mesmo que às custas do outro. E finalmente, né, isso aqui para o Brasil é impressionante, a desesperança é inevitável e incontornável. Aquela coisa assim, não tem jeito. E aí quando a gente vive a cultura do não tem jeito, a gente dali para a cultura do vale tudo é muito perto, né? Porque é mais ou menos como o que você faria se o mundo fosse acabar. Você não tem jeito mesmo, né? Então, assim, ó, acabou o fim de festa, não tem jeito, então vale tudo. Essa ideia da desesperança incontornável, ela também é uma promotora de injustiça, porque já que é assim mesmo, vamos continuar assim mesmo, né? Não sou eu que vou fazer a diferença, então, vamos lá, vou continuar insistindo aqui. O problema é que essa desigualdade, os bilionários daquela carta ao Trump já notaram isso, geram efeitos colaterais. A desigualdade, ela não é perversa só com quem sofre diretamente os efeitos dela. Ela tem efeitos colaterais. Sabe o que é isso aqui, pessoal mais antigo? Fusível, né? E aí quando você fala, para que serve um fusível? Para ligar a televisão antigamente? Para evitar que ela queime, né? Na verdade, quando... Se ela não funciona, mas por quê? Porque se vier uma sobrecarga, você queima o fusível primeiro, para não queimar o aparelho. Essa é a lógica. O problema é que a gente
trabalha com fusíveis sociais. Né? E a gente trabalha assim, a gente aceita como efeito colateral que algumas pessoas paguem o pato. E quando a gente está falando disso, geralmente os mais excluídos. Um cuidado que a gente tem que ter até na hora de argumentar nas petições. De construir as peças jurídicas. Mostrando que não dá. E isso dentro da lógica que a gente precisa sempre, nas discussões previdenciárias, humanizar essa relação processual e mostrar que aquela pessoa que está ali não pode ser um fusível. Porque no processo previdenciário isso acontece também. Tá? Não é só no plano macro da política. No processo também. Aquela coisa assim, é um volume de massa. Um monte de auxílio-doença sendo julgado. Um monte de pensão sendo julgada. Olha, tudo bem que é um monte, sei aí dos problemas do judiciário, só que esse aqui é o seguinte, isso aqui não é só mais um caso, é o caso dele. Né? Para ele, a decisão faz toda a diferença. De repente, para o judiciário, é só mais uma decisão, mas para ele é a decisão da vida dele. E você trazer isso para as cores das suas petições é muito importante. E começa com o advogado sentindo isso também, que aquele caso não é só mais um caso para ele, para o próprio advogado. É o caso da vida do cliente dele. Né? Porque às vezes a gente fala só do judiciário, mas às vezes o padrão já começa no próprio escritório. Né? E a gente precisa, então, trazer isso, porque a desigualdade não pode ser encarada como o preço inevitável do progresso. Não pode. Né? A desigualdade, ela avança sobre algumas áreas em que a gente começa aceitando os pequenos incômodos. Você vai andando na rua, se depara com um morador de rua e tem que pular ali aquele morador de rua. Outro dia, olha só que coisa, né? Não sei se acontece nas ruas de vocês, mas, por exemplo, lá perto da minha casa, tem algumas famílias que vão olhando o que há nos lixos que a gente coloca, né? O prédio coloca lá o lixo. As famílias abrem os sacos de lixo para olhar o que tem antes do caminhão de lixo chegar, já abrir no saco de lixo, tá ali, e geralmente faz uma bagunça ali. Cai o lixo, não sei o que, suja tudo, né? Aí eu estava vendo algumas pessoas reclamando, e é motivo de reclamação, claro. Poxa, está bagunçando tudo aqui, fica aqui depois mau cheiro na rua e tal. Realmente, é um incômodo grave. Só que o problema maior não está nas pessoas mexerem no lixo e bagunçarem a rua. O problema maior está na necessidade, está no fato de existirem pessoas que precisam mexer no lixo para pegar as coisas. Né? Se você não ataca isso, fiscalizando para as pessoas não abrirem lixo. Na verdade, esse é o incômodo pequeno, né? O incômodo, a gente deveria se incomodar de verdade com o fato de haver pessoas que precisam mexer no lixo. O problema é que às vezes o incômodo não está aí, né? O incômodo está no fato de estar ali, mexendo e sujando. Se separasse o lixo orgânico do resto, não faria tanta sujeira. Mas também é a mesma coisa, continua com o problema grave, que é o fato da pessoa estar mexendo ali. Né? Então, qual o patamar mínimo, afinal, de igualdade? Essa é a pergunta que fica. Qual o patamar mínimo de igualdade? Meus amigos, vejam, para responder a isso, nós vamos lá no mínimo existencial e eu vou falar um pouquinho mais desse mínimo existencial com vocês agora. Tá? Como eu já falei, o mínimo existencial, ele consiste nessas condições materiais mínimas para a vida digna. Condições materiais mínimas para a vida digna. Isso a gente já sabe, eu já falei com vocês. Né? As condições materiais mínimas para a vida digna. Mas o que são essas condições materiais mínimas para a vida digna?
isso é algo difícil da gente definir. Eu diria que é até bastante difícil a gente conseguir chegar a um conceito relativamente tranquilo do que integra o mínimo existencial. Por quê? Porque ele é algo que varia no tempo e no espaço. Essa ideia de mínimo existencial, na verdade, assim, o primeiro autor a tratar desse tema foi Pontes de Miranda, em 33. Ele usou a expressão mínimo vital, só que brasileiro, escrevendo em português, não fez sucesso no mundo, né? Então, o que aconteceu? Você vai falar do mínimo existencial, principalmente a partir da obra de Otto Barhoff, alemão. Tem que português e alemão, né? Tá lá, mas é alemão. Em 54, aí ele fala do mínimo existencial. Tá? Mas Pontes de Miranda já trazia essa ideia das condições materiais mínimas. A ideia aqui é que quando você fala do mínimo existencial, você está falando de algo que você pode exigir que a sociedade ofereça. Então fica aquela pergunta para você definir, dentro dos direitos sociais, o que tem essa matriz de força de direito fundamental. Vem uma pergunta que é muito importante, que é: o que é razoável exigir da sociedade? Qual o patamar mínimo de igualdade? Né? E aí, como eu vou definir esse conteúdo, eu venho e faço a pergunta aqui. Primeiro, o caminho inicial para eu definir esse mínimo existencial é dizendo: vamos deixar a maioria dar a primeira opinião. Ao invés de eu já partir para o lado da decisão contra-majoritária, vamos fazer o seguinte: olha, vamos estabelecer uma prioridade do legislador. É por isso que a gente não pode simplesmente ignorar o critério de 1/4 do salário mínimo na Lei Orgânica da Assistência Social. A prioridade é do legislador. O legislador coloca lá critério de 1/4 do salário mínimo como definidor da necessidade. Agora a gente não precisa parar no legislador. A gente tem a prioridade do legislador. Prioridade do legislador. Esse mínimo existencial, ele não vai ser igual o tempo todo. E nem vai ser igual em todos os lugares. Né? E a grande definição, o grande critério de definição é a pergunta: o que é razoável exigir da sociedade? Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Estabeleço a prioridade do legislador. Vamos ver o que a vontade majoritária definiu como mínimo existencial. E os primeiros controles devem ser em cima desse processo de definição do legislador. Esse deve ser o primeiro controle. O que o Supremo fez? Ele declarou a inconstitucionalidade do critério sem redução do texto e falou: legislador, traga outro parâmetro. Perfeito. Ele não quis avançar e dizer: eu vou dizer o que é mínimo existencial. Falou: traga você, legislador, outro parâmetro. E ele trouxe: além do 1/4, você pode levar em conta outras circunstâncias. E mais do que isso, vejam, já que estávamos falando de Alemanha com Otto Barhoff, olha só, a Alemanha tem um benefício assistencial, pago também para pessoas que estão desprovidas das condições básicas de vida. Para definir o valor do benefício, o que eles fazem? É diferente daqui. Aqui um salário mínimo, né? Lá, para definir o valor, eles têm uma cesta básica, eles veem os itens da cesta básica e falam: o benefício tem que ser suficiente para pagar a cesta básica. E eles definem o que está na cesta básica. Uma hora, um dia, isso lá para o ano 2010, mais ou menos, né? O legislador alemão falou: mudou a cesta básica. Estou tirando isso da cesta básica. Mudou. Tá? Tirou azeite galo, por exemplo. Né? Tirou ali.
E jogou a questão. Não, o legislador tirou. Tá? E a questão foi parar na Corte Constitucional. Né? Você tem o Tribunal Constitucional Federal alemão, que, aliás, na Alemanha tem uma coisa curiosa, não sei se vocês sabem. Né? Para dividir o poder na federação, você não concentra tudo em Berlim. Você divide os principais órgãos do governo por vários Länders, por vários estados ali. Então, a Corte Constitucional, por exemplo, fica em Karlsruhe, né? Fica em outro lugar. E aí... Minha filha morou lá. Morou lá? Então. E aí, o que acontece? Lá, no Tribunal Constitucional, eles falaram o seguinte: olha, tudo bem, a prioridade é do legislador, mas o legislador você tem que fazer bem feito. Olha o controle, que interessante. Ele não entrou e disse o seguinte, não entrou de sola, falando, muda, vai ser isso. Tá. Não, ele falou, ó, quer mudar? Tudo bem, você pode. A prioridade é sua. Mas diga motivadamente por que você está mudando. Esclareça por que você está tirando esse. Então houve uma falha no processo legislativo. Eu estou declarando inconstitucional e dizendo que você tem que refazer o processo legislativo. Não que você não possa tirar. Não estou controlando o mérito. Eu estou controlando a forma. Então você vai trazer para cá uma explicação detalhada. E aí a gente vai poder aferir se é razoável ou não essa exclusão que você está estabelecendo. Né? Então, prioridade do legislador. E nisso o Supremo, no nosso Supremo, foi bem, quando ele estabeleceu que cabe ao legislador essa definição. Variável no tempo e no espaço, porque, vejam, quando você pergunta o que é razoável exigir da sociedade, vamos lá. Será que a resposta vai ser a mesma se eu tiver no Haiti ou na Venezuela de hoje? E se eu estiver na Finlândia? Ou se eu estiver na Alemanha? Ou se eu estiver no Brasil? Né? Você vai ter respostas diferentes. O que é razoável exigir da sociedade? Sociedades que já alcançaram um nível de desenvolvimento maior, você pode exigir mais. Sociedades que não têm esse nível, não dá para você exigir. Se você chega no Haiti, e às vezes o mesmo direito, você fala, ó, direito à moradia. E se você fala direito à moradia, o que é razoável exigir no que se refere ao direito à moradia? Se eu faço a pergunta no Haiti, no Brasil e na Noruega, as respostas vão ser diferentes. Se eu fizer essa pergunta no Haiti, talvez a resposta seja ter um abrigo para passar a noite. Se eu fizer essa pergunta na Noruega, talvez a resposta seja ter uma casa com pelo menos tantos metros quadrados, onde você consiga condições. Tá? Se você faz essa pergunta no Brasil, a gente tem que encontrar a resposta. Esse é o desafio. Né? Que a gente vai fazendo sempre. E a gente tem que estar sempre perguntando o que é razoável exigir da sociedade. O Supremo perguntou, no início da década de 90, o que era razoável exigir da sociedade no que se refere ao benefício assistencial. E eles falaram, naquela época, a renda de 1/4 do salário mínimo é razoável. Quando já, nos anos 2010, o Supremo voltou a julgar o assunto, ele falou, não é razoável exigir apenas isso, eu tenho que exigir mais, é razoável exigir um pouco mais. Mudou. Como houve uma alteração da situação social e econômica do país, o Supremo falou, o mínimo existencial mudou. E é razoável exigir um pouco mais. Eu posso dizer que a proteção tem que vir, mesmo que a pessoa já tenha um padrão de renda um pouquinho maior, tem que vir a proteção. E a gente vai fazendo essa pergunta. Né? Essa pergunta, o que é razoável exigir da sociedade, ela surge num contexto muito diferente. Também surge na Alemanha. Também surge em Karlsruhe, no Tribunal Constitucional Federal. Mas surge para avaliar, é daqui que surge uma expressão que a gente usa, às vezes, sem saber de onde surgiu, que é a ideia de reserva do possível. Já ouviram a expressão reserva do possível? É muito provável que tenham ouvido ou lido nas contestações do INSS.
reserva do possível. Não dá para fazer por conta da reserva do possível. A gente acostumou a tratar a reserva do possível simplesmente como uma reserva do possível orçamentária. Ter dinheiro ou não ter dinheiro. Então não dá para fazer porque não tem dinheiro. Né? O INSS adora falar isso naquelas ações em que você está pedindo atrasados só. Então você pediu administrativamente o benefício, o INSS reconheceu administrativamente o benefício, só que não pagou os atrasados. Né? O PAB, pagamento alternativo de benefício, foi glosado, tá lá, caiu, tá? E aí você ajuiza ação para cobrar esses atrasados, até para que você não deixe prescrever, né? Ajuiza ação para cobrar os atrasados. Aí veio o INSS, porque não tem o que dizer, ele reconheceu o direito, já está tudo certo ali, né? Não tem argumento. Fala, não, olha só, tem que ter reserva do possível, esperar, não tem dinheiro, não sei o quê. A jurisprudência atropela isso, né? Fala, tá errado, tem que pagar. Mas a reserva do possível, ela não é simplesmente uma reserva do possível orçamentária, não é isso. Aliás, uma vez eu fui fazer uma exposição em Munique, né? Lá no Max Planck de Munique, e estava falando lá, e fui falar como a gente aplica a reserva do possível aqui, né? Aí os alemães assim, não é isso não, né? É isso não. Aliás, eles falaram, vocês aplicam isso? Porque assim, isso a gente falou uma vez numa decisão lá atrás, na década de 50, né? Vocês botam isso assim todo dia nas decisões, né? Pois é, né? O pessoal importou de uma maneira meio... Mas a grande questão é, da onde que surgiu isso? Isso é muito mais uma reserva democrática do que uma reserva propriamente de dinheiro. O caso, né, em que isso foi formatado é chamado caso numerus clausus, né, em que você tinha alguns alunos que pretendiam entrar no curso de medicina, na faculdade de medicina, e na Alemanha você sempre encarou o acesso ao ensino superior como um acesso universal, né, até então. Era um acesso universal ao curso superior, porque isso estava relacionado, não como direito social, olha como é que é a construção lá, né? Mas isso estava relacionado à sua liberdade de exercício profissional. Então, se não tivesse acesso ao ensino superior, isso estava ofendendo a sua liberdade de exercício profissional. Só que num determinado ano, tinha mais gente querendo entrar na faculdade de medicina do que vagas. Né? Aqui não seria nenhuma novidade. Então, vejam, mais gente querendo entrar na faculdade do que vagas. E o pessoal ajuizou a ação, falando, eu tenho direito. Chegou na Corte Constitucional, a Corte Constitucional falou, tem, mas não tem. Né? Porque assim, você tem um direito em princípio. Só que esse direito, eu tenho que olhar se é razoável exigir da sociedade que ela garanta você, que ela monte mais uma turma, garanta mais, tenha mais gasto para resolver esse problema. E o tribunal falou, nesse caso não é razoável exigir da sociedade. A gente esbarra numa reserva do que é possível exigir para a sociedade. Então esse seu direito a princípio, você teria um direito prima facie, a princípio, mas ele deixa de existir porque não é razoável exigir da sociedade essa prestação. Essa é a pergunta. O que é razoável exigir da sociedade? Então, em termos de mínimo existencial, quando a gente incorpora esse mesmo debate aqui na discussão do mínimo existencial, a gente tem que perguntar o que é razoável exigir da sociedade. Isso vai nos ajudar a orientar, inclusive, nos outros debates de outros direitos fundamentais. É razoável exigir da sociedade a cirurgia de miopia? É razoável exigir da sociedade uma prestação assistencial X ou Y, um acesso à escola X ou Y, acesso ao hospital X ou Y. Isso tudo faz parte dessa pergunta, desse debate, que a gente vai enfrentar, às vezes, rotineiramente no processo previdenciário, sem perceber que está enfrentando. Né? Aposentadoria especial. Reparem, quando você fala de aposentadoria especial, você está numa regra de exceção. Não sei se vocês já perceberam isso. A regra no direito previdenciário é dar o mesmo tratamento para todo mundo. Igualdade formal. Mesmo tratamento para todos. Essa é a regra no direito previdenciário.
né? Tanto é que o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição fala: é vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Eu vou dar o mesmo tratamento para todo mundo. Porém, o próprio 201, parágrafo 1º, reconhece duas situações que exigem um tratamento diferente. Número 1, pessoas com deficiência. Número 2, atividades exercidas em condições insalubres. Agora insalubres, né? Prejudiciais à saúde. Então você tem ali atividades exercidas em condições prejudiciais à saúde. Então o que você está fazendo? Você está dizendo que as pessoas que trabalham em condições prejudiciais à saúde têm direito a uma aposentadoria diferente. E a lógica, então, que a gente precisa ter é a seguinte. Veja, conceder aposentadoria especial para quem não trabalha em condições especiais fere a isonomia. Por que meu vizinho vai se aposentar antes de mim? Antes de você, de você, de você, se ele não trabalha em condições que justificam um tratamento diferenciado. Então, você concedeu o benefício para quem não trabalha em condições especiais, fere a isonomia. Mas também fere a isonomia você deixar de conceder o benefício para quem trabalha nas situações que a Constituição diz que tem que ter tratamento diferente. Né? Aí a gente pergunta, tá, então eu vou dar um tratamento diferente aqui. Agora, o que é razoável exigir? Qual o grau de diferença? Até onde eu posso dar tratamento diferente? Será que eu posso dizer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou, só porque eu trabalho aqui e de vez em quando me exponho a um agente nocivo, eu quero já esse tratamento diferente. Não é razoável exigir isso, esse esforço do resto da sociedade, né? Porque eu me submeto aqui a uma exposição eventual ao agente nocivo, não é razoável eu exigir isso do resto da sociedade. Só se eu me exponho de maneira efetiva e permanente a esse agente nocivo, é que seria razoável exigir. Né? Agora, da mesma forma, se eu me exponho de maneira efetiva e permanente, é muito razoável que eu exija. E aí eu tenho que trabalhar com a lógica. Eu não estou pedindo um favor para a sociedade, eu não estou querendo abusar da sociedade, porque nesse patamar é razoável exigir da sociedade esse tratamento diferenciado. Faz parte da reserva do que é possível exigir da sociedade. Tudo bem? Ok. Muita gente critica a ideia do mínimo existencial. Fala mal do mínimo existencial porque diz, isso é uma construção para você dar apenas o mínimo. A gente resolve isso considerando sempre que o mínimo existencial é o ponto de partida. O mínimo existencial é o ponto de partida. Ele não é o ponto de chegada. Nós vamos trabalhar com o mínimo existencial com um patamar mínimo de igualdade. Esse a gente tem que garantir. E aí o que ultrapassa o mínimo existencial, a gente entra no campo de deliberação majoritária. Se a sociedade achar que tem que oferecer mais, ela pode oferecer. Eu não posso exigir da sociedade. Olha a diferença. Eu não posso exigir, mas ela está autorizada a conceder alguma coisa a mais. Tá? Então, ora, eu sou obrigado a fornecer uma determinada prestação que esteja suficiente para garantir o mínimo existencial. Mas às vezes a sociedade fala, além do mínimo, é necessário a gente pagar um pouco mais. Então a previdência social ela não se limita a mínimo existencial, né? 6 mil reais de teto de benefício vai muito além do mínimo existencial. O mínimo existencial é menos do que isso no nosso país. Basta ver, salário mínimo é de 1.000 e poucos reais. Né? Agora, o mínimo existencial é esse patamar mínimo, mas ele não pode, a gente não pode se contentar com o mínimo quando a gente fala de previdência.
Talvez quando a gente fale de assistência, a gente esteja no campo do mínimo existencial. O mínimo existencial na Previdência, ela tem que garantir esse mínimo, mas é só o ponto de partida. É só o ponto de partida. Né? Então, a Seguridade como um todo, ela serve para garantir o direito ao mínimo existencial, mas também para reduzir desigualdade. Serve para garantir o mínimo existencial, mas também para reduzir desigualdade. Tá? E aí a gente vai trabalhar com a ideia de seguridade, segurança na promoção de alguns valores importantes, que vai ser o que a gente vai discutir no próximo bloco. Mas antes de fechar o bloco, é uma reflexão, antes da gente fazer o intervalo e para, a partir do próximo bloco, a gente olhar o conceito de seguridade social. Tá? Mas aqui, ó, só uma pequena reflexão que uma vez construí e já passei para algumas pessoas dessa turma, né? Enquanto houver pessoas sem o mínimo necessário a uma existência digna, estaremos no plano coletivo, distantes de uma sociedade justa, e no âmbito individual, afastados da completude como seres sociais. Vamos trabalhar, então, durante a nossa pós-graduação, para a gente refletir os direitos sociais de modo a garantir aqui a construção de uma previdência capaz de oferecer pelo menos o mínimo existencial para essas pessoas. Tá bom? Vamos ao intervalo?